Olá, seja muito bem-vindo. É sempre muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, aliás, uma quinta de feriado. E olha só, amanhã, isso é uma informação importante, termina o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. A única exceção são os moradores do Rio Grande do Sul. Devido às enchentes no estado, os contribuintes de lá terão um mês a mais de prazo. As entregas da declaração do imposto de renda poderão ser feitas online, pelo programa gerador de declaração ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, até o dia 31 de maio, mesmo dia que começa o pagamento do primeiro lote da restituição. Quem não entregar a declaração no prazo pode ser multado em R$ 165,74, ou o valor máximo que corresponde a 20% do imposto sobre a renda. A única exceção são os contribuintes do Rio Grande do Sul. Por causa das enchentes causadas pelas fortes chuvas, os gaúchos tiveram o prazo prolongado até o dia 30 de agosto e estão na lista de prioridade para receber o pagamento do primeiro lote de restituição. Esse, inclusive, será o maior pagamento da história da restituição do imposto de renda. Ao todo serão pagos mais de 9 bilhões e meio de reais. E um total de 5 milhões e meio de contribuintes será beneficiado. Idosos e pessoas com deficiência também fazem parte da lista de prioridade. Olha, para falar mais sobre esse assunto tão importante, mais cedo, eu conversei com uma especialista, a advogada que é especialista em direito previdenciário, Giovana Guareschi. Acompanhe como foi a conversa. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no Jornal das 18h30. Olá, muito obrigada pelo convite. Doutora, primeiro eu peço que você dê algumas dicas importantes para quem deixou para declarar o imposto de renda na última hora. Existe o risco de congestionamento no sistema, por exemplo, como já aconteceu em anos anteriores? E, principalmente, quais os cuidados que devem ser tomados para evitar erros? Então, o contribuinte que for declarar o imposto de renda, ele precisa e pode utilizar de uma ferramenta disponibilizada pela Receita Federal, que é a declaração pré-preenchida, onde vem os dados que podem sim e devem ser conferidos, certo? E para fazer essa conferência, os aposentados e pensionistas que desejam declarar os seus informes, eles podem baixar o informe de rendimentos do ano calendário de 2023, que fica disponibilizado no site do Meu INSS ou através do aplicativo, e também pode ser obtido através de uma rede bancária. Correto. E agora um alerta: o que acontece quando a pessoa não declara? Especialmente, aliás, os aposentados, que é a sua especialidade, essa área, né, de direito previdenciário. A declaração do imposto de renda ela é obrigatória para todos que têm os seus rendimentos tributáveis, certo? Então, aqueles que determina-se, né, que deve se declarar o imposto de renda, caso essa declaração não seja apresentada no prazo determinado, que é dia 31 de maio, eles podem ser multados e essa multa pode chegar até 20%. Correto. Então é importante, né, doutora, ficar atento, cumprir com as obrigações aí com o fisco. Exatamente. Tá certo? Então, nós acabamos de conversar com a doutora Giovana Guareschi, ela que é advogada especialista em direito previdenciário. Doutora, muito obrigado pela sua participação, em especial por essas orientações tão importantes. Eu que agradeço pelo convite. Um abraço. Grande abraço. Olha, e a taxa média dos juros do cartão de crédito, né, do rotativo do cartão de crédito voltou a subir. A alta acontece mesmo após a regra que limita a dívida e entrou em vigor em janeiro deste ano. Segundo o Banco Central, em abril, os juros chegaram a 423,5% ao ano. Esse número é o maior nível desde o início de 2024. O indicador teve alta de 2,2 pontos percentuais em relação a março, quando o indicador era de 421,3% ao ano. Na prática, isso significa que qualquer dívida no cartão de crédito feita há um ano cresce 5 vezes se o consumidor não pagar a fatura no dia do vencimento. O crédito rotativo dura 30 dias e é tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão de crédito. Ou seja, o consumidor contrai um empréstimo e começa a pagar juros sobre o valor que não conseguiu quitar.
Em dezembro do ano passado, o Conselho Monetário Nacional determinou um limite de 100% para as taxas de juros do rotativo, após o Congresso Nacional aprovar uma lei com essa regra. A decisão entrou em vigor este ano e vale para as dívidas contraídas a partir de janeiro. Sendo assim, com a nova norma, se a dívida for de R$ 200, por exemplo, o valor total, com a cobrança de juros e encargos, não poderá exceder R$ 400. Já o cheque especial, que é a segunda linha de crédito mais cara embutida na conta corrente dos brasileiros, também voltou a subir no mês de abril. Os juros médios ficaram 1,8 ponto percentual mais caro do que o registrado em março, chegando a 129,9% ao ano. Nessa modalidade, uma dívida de R$ 800 mantida por um ano sem pagamento salta para R$ 1.839,20. E para falar mais também sobre esse assunto, eu também conversei com outro especialista, o economista e professor Rodrigo Simões Galvão. Acompanhe. Olá, Kleber. Boa noite a toda a audiência da RIC TV. E, professor, pelas regras anteriores, uma pessoa que contraísse uma dívida de cartão de crédito estaria sujeita a uma multa de mais de 400% ao ano. Mas agora, com os juros acumulados e limitados, mesmo com atraso no pagamento, a fatura não pode passar de 100% do valor original dessa dívida. As taxas que são apresentadas pelo Banco Central foram apresentadas nesta semana. Podem sugerir que os bancos não estejam cumprindo essa lei? Bom, primeiramente, Kleber, nós temos que esclarecer para toda a nossa audiência que é o seguinte: a regra do limite do teto de juros do cartão de crédito a 100% ao ano é uma regra que vale para as compras feitas a partir de 3 de janeiro de 2024. Ou seja, o que pode estar acontecendo, e eu tenho acompanhado, principalmente nos sites de reclamação, é que tem muitos consumidores reclamando contra as instituições financeiras que o juros já não está sendo mais aplicado no teto de 100%. Só que dentro da própria fatura de cartão de crédito, existem compras parceladas feitas no ano de 2023. E essas compras no ano de 2023, elas ainda carregam o histórico de juros do passado, que são esses juros que podem chegar a 400%. Mas aí o consumidor tem que ficar atento. Se na compra que ele está fazendo esse ano, está seguindo essa regra ou não. Só que, como a maioria da população tem compras ali misturadas, entre 2023 e 2024 na própria fatura, os bancos eles estão tentando separar, tá, nos sistemas para cobrar os juros corretamente. Agora, se isso não estiver acontecendo e a pessoa conseguir provar via os sites de reclamação ou até mesmo ligando na própria instituição financeira, pode ser o caminho, viu, Kleber? Olha, muito importante isso que você acabou de falar. Na verdade, é um momento de transição, porque há compras de agora e compras anteriores que não estão sujeitas a essa regra, né, professor? Exato. Por quê? Porque geralmente as pessoas fazem grandes parcelamentos, 12 meses, 6 meses, e quando a regra entrou em janeiro, muitas pessoas acabaram comprando para 12 parcelas lá em novembro, dezembro. Então, ou seja, tem parcelas esse ano, por exemplo, agora em maio e junho, que a pessoa pode vir a atrasar e esses juros, o custo desse atraso vai ser pela regra anterior e não pela regra nova. Então, assim, é um momento de transição. Tudo vai ficar muito mais limpo no final desse ano e para o início de 25, que é onde a grande maioria das pessoas vão ter as despesas na sua fatura praticamente já sob a regra nova de juros de limitação, que, na minha opinião, é excelente para o consumidor. Correto. Por falar em consumidor, ter acesso ao crédito pode ajudar muito, pode ser um grande benefício. Mas é preciso lembrar, e eu peço que você faça esse alerta agora, da responsabilidade, da educação financeira para lidar com esse crédito, professor. Bom, perfeito. A família, a família brasileira, ou até mesmo a pessoa que mora sozinha, ela precisa entender qual que é o orçamento dela, tá? Pessoal ou familiar. Se no caso for familiar, o que tem que ser feito? Aquela reunião de família, as pessoas poderem entender qual que é a quantidade de renda que elas obtêm ali todo mês e qual que é a condição
que elas possuem de se endividar. Para quê? Para que isso não acabe consumindo outras partes do orçamento. Para que a pessoa tente ali, né, de certa maneira, conseguir arcar com educação, com estudo, com saúde, com alimentos, com insumo, energia elétrica, com seus aluguéis, enfim. Então, a educação financeira é importante a família sempre se reunir, conversar sobre as rendas, unir, né, a renda da família, do homem, da mulher, do parceiro, da parceira, enfim, o que for. Para quê? Para que consiga acompanhar o orçamento e tentar ter uma vida mais equilibrada e de acordo com o que a gente chama, né, em economia de alavancagem financeira, né? Ou seja, cada família consegue alavancar de uma forma. Umas conseguem se endividar mais comprando mais bens, outras um pouco menos, mas o importante é sempre tentar buscar liquidez. É o quê? Se endividar até um certo limite. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o economista e professor Ricardo Simões Galvão. Professor Ricardo, muito obrigado pela sua participação e por essas orientações tão valiosas para o nosso telespectador. Grande abraço. Obrigado, Kleber, e uma boa noite a toda a audiência da Hit TV. E veja a seguir, um ano depois, consumidores da 123 Milhas seguem com dificuldade para reaver o dinheiro. Esse assunto você confere no quadro de Direito do Consumidor. E ainda, Brasil pode conquistar mais de 20 medalhas nas Olimpíadas de Paris e superar o resultado de Tóquio. Tudo isso você confere logo mais no Jornal das 18h30. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias para você. Aliás, quinta-feira é dia do quadro Direito do Consumidor, aqui no Jornal das 18h30. E um dos casos mais polêmicos do mercado de turismo brasileiro completa um ano. A 123 Milhas oferecia pacotes de viagem com preços bem menores, até que não pôde mais cumprir com os contratos firmados. A empresa declarou falência em 2023 e precisou recorrer a uma recuperação judicial. Vamos conferir. A 123 Milhas anunciou a suspensão dos pacotes e da emissão das passagens de sua linha promocional após declarar falência. Alegando crise anterior à situação com o pacote promocional, a empresa reportou mais de 2 bilhões de reais em dívidas e precisou recorrer a uma recuperação judicial. Mas, até hoje, o plano sofreu 2 suspensões e atrasou o processo que ainda não foi aprovado. Não bastasse o transtorno de terem suas viagens canceladas, clientes relatam as dificuldades de conseguirem o estorno do valor investido. Mais de um ano depois do estouro das crises, ficaram sem viagem e sem o dinheiro. Os consumidores são um dos últimos na fila de preferência, e se a empresa aprovar um plano que prevê descontos na dívida, muitos podem receber menos do que investiram. E agora nós vamos ouvir o Dr. Leonardo Girundi, que vai falar sobre esse assunto. Boa noite, doutor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. E eu pergunto, qual é o conselho que você dá para as pessoas que estão nesta situação e ainda sofrem para receber o que pagaram? Olá, que alegria mais uma vez estar aqui com vocês no Jornal das 18h30, dividindo essa bancada com meu amigo Kleber. Kleber, muito obrigado pela sempre a deferência e sempre o privilégio, sempre tratando de assunto importante para você, consumidor. Tanto quanto eu, como o Kleber, somos consumidores e precisamos de ter informação. E hoje, um assunto mais polêmico e importante, 123 Milhas. Você já ouviu demais falar desse caso, mas ainda está aí repercutindo e trazendo situações a serem resolvidas. Alguns pontos são importantes trazer à tona e dividir em fases distintas. Primeira fase, que foi daquela que nós estamos completando em um ano, do início dos problemas, onde ali os consumidores tinham direito a receber o dinheiro de volta devidamente corrigido, porque não estava tendo a prestação de serviço devidamente concluída. Inclusive, os danos morais a respeito disso, pegando ali uma teoria do STJ sobre a questão do tempo útil do consumidor, o consumidor gastando um tempo para resolver um problema que não era um problema seu, ok?
Então, era uma situação. Depois, né, de setembro para frente, de 2023, nós tivemos ali a suspensão das passagens e aí um outro problema que gerou a recuperação judicial, o pedido de recuperação judicial, que é a fase que estamos. O processo está em andamento, será marcado uma assembleia para todos os credores, lembrando que qual o tempo para receber? Não sabe exatamente qual o tempo para se receber o valor total. Provavelmente você, consumidor, receberá um valor inferior, porque você vai ser proposto ali ser feita uma proposta para esse pagamento. Então, normalmente, existem ali descontos ou formas de pagamentos prolongados, ou você recebe em ações, ou em promoções futuras. Então, vai ser feita uma proposta que será apresentada à Assembleia. Você pode estar lá na Assembleia, será divulgada ali pelo administrador judicial e também junto ao processo judicial. E lembrando que você não é a primeira pessoa a receber. Os consumidores são os credores quirografários, né? Então tem ali uma ordem para recebimento. Então os primeiros são os trabalhistas, depois aqueles com garantia real e, terceiro lugar, os consumidores. Então, o que nós imaginamos é que você receba, talvez com um valor defasado, mas tem chance de receber. Então, continue se informando sobre o caso, acompanhando as decisões da recuperação judicial e, se a proposta não for aceita, será decretada a falência. E aí o consumidor só recebe se tiver patrimônio suficiente para quitar todas as suas dívidas ali da empresa, ok? Acredito que tenha te informado, então tome cuidado, se ligue, fique ligado aí no seu direito, porque é importante a informação antes de qualquer decisão. E conte sempre conosco. Um grande abraço, uma ótima semana. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tá certo, muito obrigado aí pela sua participação, doutor. Nós acabamos de conversar com o doutor Leonardo Girundi, que é especialista em defesa do consumidor. E toda quinta-feira ele está aqui no nosso jornal para ajudar você que está com algum problema com produtos ou serviços. Você que nos assiste, aliás, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O número é DDD 11 99 224 7760. E olha só, agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E lembrando que faltam 57 dias para os Jogos de Paris 2024. Vamos então ao Momento Olímpico. Boa noite, Kleber. Boa noite para todos que nos acompanham. O Brasil vem com grandes esperanças de ouro em algumas categorias das Olimpíadas. Nós preparamos uma análise especial para você que nos assiste. Acompanhe. É difícil fazer previsões em esporte, quanto mais em Olimpíadas. Mas é possível dizer quais as maiores chances de medalhas de ouro do Brasil e em quais categorias. A primeira da lista é Beatriz Ferreira, do boxe. A atual campeã mundial não perde uma luta no boxe olímpico desde 2022 e será cabeça de chave em Paris. Em seguida temos a Rebeca Andrade. A ginasta brasileira conquistou 5 medalhas no Campeonato Mundial em 2023. Rebeca terá como principal rival Simone Biles, que é considerada por muitos a maior ginasta da história. Rebeca é favorita ao pódio no solo, salto individual e geral. Gabriel Medina é o terceiro da lista. Ele é atualmente o 6º colocado no ranking mundial. Vem de um começo de temporada em baixa, mas tem apresentado evolução nas últimas competições. Ele conhece bem o local da disputa no Tahiti. Em 7 etapas do circuito mundial que disputou por lá, o brasileiro tem 2 títulos e por isso é visto como favorito ao título. Raíssa Leal vive um ótimo momento. Nas 2 últimas grandes competições, garantiu 2 medalhas de ouro. Os resultados recentes da fadinha tornam ela uma das maiores chances do Brasil conquistar um ouro em Paris. E fechando a lista estão Ana Patrícia e Duda, do vôlei de praia. A dupla terminou 2023 como líderes do ranking mundial, com 5 títulos e 1 medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. A dupla está classificada para Paris 2024 e será uma das favoritas. Além desses favoritos, o Brasil tem uma projeção de conquistar mais de 22 medalhas no total, superando o desempenho em Tóquio. É isso aí, Kleber, a gente fica na torcida e eu volto com você no estúdio. Até mais, Kleber. Muito obrigado, Fernando. Aliás, parabéns por essa bela reportagem, você e também a Maíra Anjos, que fez a produção.
Bom, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação e acompanhar agora o SOS da Fé. Ótima noite e até mais.